Apesar de Cartman viver fazendo coisas mesquinhas e bem cruéis, existem algumas vezes em que ele realmente fez algo de bom para alguém, ou pelo menos fez algo que beneficiou a sociedade, ou alguém além dele mesmo. Pensando nisso, separei algumas das vezes em que Cartman fez alguma coisa boa. Deu um jeito no Bin Laden. Na escola, as crianças são forçadas a doarem $1 para as pessoas do Afeganistão como forma de caridade. Stan, Caio, Cartman e Quinn trazem dinheiro e enviam para 4 crianças afegãs que se parecem muito com eles. Em resposta ao dinheiro, as crianças afegãs enviam para South Park uma cabra. Os meninos percebem que não podem ficar com a cabra e tentam mandá-la de volta, mas eles só podem mandar a cabra de volta a bordo de um avião militar. Então eles invadem uma base próxima. No entanto, os meninos acabam presos no avião e vão para o Afeganistão. Depois, quando os meninos tentam voltar para casa, eles são pegos por terroristas e são levados ao esconderijo de Osama Bin Laden, que é descrito como completamente louco. Depois de um tempo, os meninos conseguem fugir, mas Cartman se recusa a ir embora, dizendo que vai dar um jeito no Bin Laden. Ele então começa a agir como um dos Looney Tunes e faz um monte de loucuras, desde abaixar as calças do Bin Laden até a se vestir de mulher para tentar conquistá-lo. No final, Cartman consegue fazer Bin Laden se vestir como o tio Sam. Então um bando de terroristas se aglomera para matá-lo, mas todos acabam sendo mortos por uma bomba. Então um soldado aproveita a situação e dá um tiro na cabeça de Bin Laden. Com a derrubada do Talibã e a morte de Bin Laden, os meninos se despedem das crianças afegãs que ainda os odeiam. Tem um gostinho de galinha ou rabo de galinha? Libertou reféns. Depois de Cartman comer toda a pele de um balde de frango frito, os outros meninos ficam muito bravos com ele por ter comido a melhor parte do frango. No dia seguinte, Stan, Caio e Quinn, ainda com raiva de Cartman, decidem que a melhor maneira de lidar com ele é ignorá-lo completamente, e a maioria das crianças de South Park resolve se juntar a eles. Cartman, ao perceber que ninguém dava atenção para ele, começa a acreditar que morreu e virou um fantasma. Barnes não sabe do plano e cumprimenta Cartman quando ele passa na rua, então os dois começam a acreditar que Barnes é capaz de ver fantasmas. Então Cartman convence Barnes a tentar ajudar ele a ir para o céu. Mas depois de muitos fracassos, os dois decidem procurar uma médium que sugere que Deus manteve Cartman na Terra para ajudar em algum tipo de crise. Quando eles veem na TV que bandidos fizeram 12 reféns na Cruz Vermelha, Cartman acredita que esse é o evento que ele tem que impedir. Ele então invade o lugar onde os criminosos estão, e começa a agir como se fosse um fantasma, deixando os criminosos muito confusos com seu comportamento estranho. Barnes aproveita a chance e liberta os reféns. Os ladrões ficam extremamente confusos com o comportamento estranho de Cartman. Isso faz com que a polícia consiga entrar no local e prender os bandidos. Depois disso, os jornalistas dão todos os créditos do resgate a Cartman e Barnes, dizendo que eles são heróis. Estou muito confuso. Evitou uma guerra. Um grande conflito divide South Park em 2 grupos, aqueles que são a favor da guerra e aqueles que são contra a guerra. Com isso, o Sr. Garrison dá à sua turma um trabalho de decidir o que os fundadores diriam sobre a guerra. Stan, Caio e Quinn começam a estudar para fazer o trabalho, enquanto Cartman decide adotar uma abordagem diferente. Ele, com preguiça de estudar, decide induzir um flashback da era colonial. Primeiro ele fala uma frase clichê sobre a época que quer ir, e em seguida, joga uma grande pedra em sua própria cabeça. E logicamente isso apenas o machuca. Mas esse pequeno fracasso não faz Cartman desistir da ideia de ter um flashback. Ele resolve tentar novamente, mas dessa vez ele se eletrocuta na água com um tivo cheio de documentários coloniais do canal de história. Com isso ele acaba entrando em coma e tendo um sonho, onde ele é mandado de volta à era colonial. Enquanto isso, os 2 grupos contra e a favor da guerra começam uma enorme confusão que acaba virando uma luta muito sangrenta e muitas pessoas acabam sendo mortas.
Eles só param de lutar depois que Cartman acorda do coma e consegue passar para eles todas as coisas que aprendeu durante seu flashback. Com isso, Cartman conseguiu evitar uma guerra entre os moradores de South Park. O Carmen salvou o dia? Não pode ser. Salvou a cidade. Nesse episódio, o número de hippies em South Park está aumentando cada vez mais e Cartman, um grande odiador de hippies, é a única pessoa que percebe e dá importância para isso. Ele então vai até a Câmara Municipal avisar a todos sobre a infestação de hippie, alegando que se as coisas continuarem assim, um grande festival de música hippie vai acontecer e que esse evento vai destruir a cidade. Mas ninguém acredita nele. Determinado a deter os hippies, Cartman começa a prender eles em seu porão. Mas de repente, o policial Barbrady chega e prende Cartman por prender ilegalmente 63 hippies em seu porão. O festival de música hippie começa, atraindo milhares de hippies em todo o país, que passavam o evento inteiro ouvindo música e se drogando. O festival fica fora de controle e logo, mais de 500 mil de hippies aparecem e transformam South Park na capital mundial dos hippies. Os habitantes da cidade entram em pânico à medida que a população hippie cresce. Desesperados, os habitantes da cidade pedem desculpas a Cartman por não ouvir seus avisos e imploram para que ele se livre dos hippies. Cartman concorda em ajudar, mas faz algumas exigências. Os moradores concordam e Cartman cria um plano para perfurar a multidão usando um veículo de perfuração. E depois subir no palco e inserir um CD do Slayer nos aparelhos de som, já que os hippies não suportam heavy metal. Cartman então monta uma equipe e perfura a multidão, matando centenas de hippies no processo. Depois eles invadem o palco, matando a banda no processo. Cartman então coloca o CD do Slayer nos aparelhos de som, irritando os hippies, devido ao clima raivoso da música, e todos eles vão embora. O festival hippie de música está com 23 quilômetros de diâmetro e 500 mil hippies de espessura. Meu Deus! Salvou a família Broflovski. Nesse episódio, o pai de Caio compra um carro híbrido e dirige exibindo a todos. Ele então começa uma campanha indesejável para converter os outros habitantes da cidade em veículos ecológicos. Essa atitude acaba irritando muitos outros moradores da cidade. Decidindo que eles não podem viver entre essas atitudes retrógradas, Gerald decide que a família Broflovski deve se mudar para São Francisco. No começo, Cartman fica feliz com a mudança de Caio, mas logo começa a sentir sua falta. Ele tenta preencher o vazio atacando Byers, a quem ele agora chama de judeu estúpido, mas Byers é muito bom e não se defende como Caio. Então Cartman rapidamente fica entediado sem seu inimigo por perto. Quando uma forte tempestade ameaça destruir São Francisco e matar seus habitantes, Cartman secretamente vai para São Francisco com Byers, planejando se infiltrar na cidade e resgatar seu inimigo. Com medo dos movimentos liberais e hippie da cidade, Cartman usa um traje especial. Assim que a tempestade chega, Cartman encontra a casa dos Broflovskis e encontra todos da família completamente chapados. Então a cena desaparece e mais tarde é revelado que a cidade de São Francisco foi completamente destruída, mas a família Broflovskis foi misteriosamente salva e colocada em um ônibus de volta a South Park. Caio! Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.